Boa noite, meus amigos e amigas do Razão Tricolor. Hoje faremos um pré-jogo de vídeo porque o Fortaleza estreia na temporada 2025 em jogos oficiais no PVzinho de Açúcar. Lindo, maravilhoso. Palco de grandes conquistas do Fortaleza no passado, de jogos memoráveis. Mas a Copa do Nordeste, o campeonato em que o Fortaleza estreia, esse sim também é muito relevante para o Fortaleza. Fortaleza atual campeão desta competição e hoje a gente faz o primeiro pré-jogo de 2025, que é contra o Motoclube do Maranhão. Nós teremos participação especial nesse vídeo e aí, além do mais, a gente tem muita informação e muita curiosidade para ver quem que o Voivoda colocará em campo logo mais amanhã, né, nesse confronto, primeiro confronto da Copa do Nordeste. Então já viu que aqui no Razão, para mim, é o melhor, disparadamente, o melhor pré-jogo dessa internet que se fala de Fortaleza é aqui no Razão Tricolor. Então vem com a gente que começamos agora este pré-jogo. Salve tricolor de aço, eu canto e torço com amor. Carrego no peito esse meu sentimento, é razão tricolor. É isso, meus amigos, seja bem-vindo. Quem não está ansioso para ver o Laio em campo, tá maluco, né? Tá maluco. O bid do Fortaleza renovado, muita gente. Ficou de fora alguns jogadores, a gente vai falar sobre isso por aqui. Vai ter campinho hoje nesse vídeo. Mas antes de começar, eu quero sempre te lembrar de uma coisa: o que é mais importante, você deixar o like, se inscrever no canal. Porque quando você deixa o like, se inscreve no Razão Tricolor, você acompanha todas as nossas postagens aqui no YouTube. A gente consegue fazer uma comunidade muito mais forte e vocês acabam divulgando de graça esse vídeo para todo mundo. Então, só deixar o like, se inscrever no canal já faz uma diferença gigantesca para mim, que faço o Razão Tricolor, tá bom? Então já faz isso aí agora no começo, porque eu acredito que muito que você vai gostar do vídeo de hoje, desse pré-jogo, o primeiro pré-jogo 2025. Gente, é marco, viu? Marco na história de 2025. E só contextualizando, né? O Fortaleza está num grupo A da competição, que tem Fortaleza, Sport, Vitória, CRB, Souza da Paraíba, Ferroviário, Motoclube e Altos do Piauí. E o grupo B, Ceará, CSA, Náutico, América de Natal, Sampaio Corrêa, Confiança, Juazeirense e Bahia. A Copa do Nordeste mudou para 2025. Antigamente a gente jogava contra os times do outro grupo. Agora não. Agora a gente joga com um time do mesmo grupo que nós. E as pontuações são dentro do nosso grupo. Passam 4. O primeiro pega o quarto do grupo B numa quarta de final. O segundo pega o terceiro do grupo B numa quarta de final. E esse primeiro e esse segundo, esse primeiro e segundo de cada grupo, tem o mando de campo, porque as quartas de finais são jogos únicos. Assim como a semifinal também são jogos únicos, e toda essa pontuação vai sendo acumulada, tá? Acumulada até as semifinais. E até a final, porque nessa final, a decisão do mando de campo é quem tem melhor pontuação dentro de toda a jornada dentro dessa Copa do Nordeste. Então, a maior mudança que ocorreu para essa temporada 2025 foi exatamente que o Fortaleza não joga contra os times do outro grupo, mas o Fortaleza joga contra os times do mesmo grupo. Então perdemos uma data, né? Eram 8 jogos na fase classificatória, agora são 7. E estrear muito bem é muito importante, né? Estrear com 3 pontos é importante, porque o Fortaleza, numa sequência de Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, já vai aí encaminhando quase tudo em janeiro o Campeonato Cearense, que não é o caso desse vídeo, mas em comecinho de fevereiro já bololou tudo e a gente vai ter que já chegar forte nessa Copa do Nordeste, porque a gente tem confrontos importantes. Por exemplo, a primeira rodada é contra o Motoclube e esse pré-jogo, e a segunda rodada já não tem descanso. Dia 4 de fevereiro contra o Sport de Recife, lá na Ilha do Retiro, o time que subiu para a Série A. Então você vê a importância aí de sair com essa pontuação de 3 pontos necessária demais nesse momento aí do Fortaleza na Copa do Nordeste, nessa estreia, dá aquela boa impressão, tudo mais. Então a Copa do Nordeste é isso. O que mudou foi isso, e o que a gente vai acompanhar é também isso. Os nossos pré-jogos aqui no Razão Tricolor, eu sempre costumo dizer que a gente precisa conhecer o adversário para que a gente possa entender o que a gente pode encontrar do outro lado. Logicamente, a gente não vai comparar nesse momento o Fortaleza com o Motoclube, por exemplo,
porque questão de qualidade, questão de investimento, questão de posicionamento, não dá para se comparar isso, mas o Motoclube ele tem uma grande vantagem do Fortaleza. E qual é essa grande vantagem? A preparação física. O Motoclube já está se preparando há muito tempo, porque ele jogou a pré-Copa do Nordeste, ele passou por 2 mata-matas, ele tirou o Retrô nos pênaltis em Pernambuco e ele foi lá na Paraíba e ganhou do Botafogo da Paraíba por 1-0 até chegar à fase de grupos. Então, para ele jogar esses jogos, que foi dia 4 de janeiro, o primeiro jogo ali contra o Retrô, eles estão já há bastante tempo se preparando, com toda a sua limitação, mas eles estão se preparando para a competição. Eles estão muito melhor fisicamente que o Fortaleza, estão, por exemplo, por baixo 2 meses à frente do Fortaleza em questão de preparação física. Mas para mais detalhes, eu acionei o meu amigo JP, que tem uma página sobre o Motoclube, e ele agora traz para nós aqui todas as informações, tintim por tintim, destaques, etc., do que é o Motoclube. São 2 vídeos, eu vou colocar o primeiro agora e a gente vê em sequência os 2 vídeos. Vamos ver o que o JP falou sobre esse Motoclube lá do Maranhão. Obrigado, JP. Tamo junto. Olá, amigos do canal Razão Tricolor. Meu nome é Jair Pinheiro, sou torcedor do Motoclube de São Luís e vim aqui a pedido do amigo Danilo aí do canal Razão Tricolor falar um pouquinho do Motoclube de São Luís, né? Meu amado, querido clube do coração. O Motoclube de São Luís, como vocês sabem, né? A nossa primeira tarefa em 2025 como campeonato oficial foi os 2 jogos da pré-Copa do Nordeste. 2 jogos dificílimos contra 2 times que têm um poderio financeiro muito maior, times que estão atualmente na Série C, né, do Campeonato Brasileiro, e que nós fomos fazer esses 2 jogos, né? Aliás, o primeiro jogo, logo contra o Retrô, praticamente desacreditado não pela torcida, porque a torcida do Motoclube sempre acredita na classificação, mas acreditado pela imprensa, acreditado pela mídia, tanto local lá de Pernambuco como a mídia aqui maranhense, né? Nós fomos jogar como azarão, mas sabíamos da capacidade do elenco, até porque o time já vinha fazendo uma pré-temporada desde outubro, começo de outubro, então o time estava bem na parte física, bem trabalhado a parte física, não tanto a parte tática e técnica, porque o elenco ele veio se compondo ao longo desses 12 meses, né, de pré-temporada, e nada não tinha dado tempo suficiente para o time pegar aquele ritmo de jogo, que o elenco, né, conseguisse colocar em prática aquilo que o professor pedia. Então fizemos alguns amistosos, foram 3 empates por 0-0, jogamos aqui contra o Altos, né, que foi o único jogo que foi aqui em São Luís, empatamos 0-0, o outro jogo lá em Piauí contra o Altos, e contra o Atlético Piauiense também lá no Piauí, todos, né, foram com empate sem gols. Mas nós conseguimos ver, nesses 3 jogos, a parte defensiva do Moto muito bem aplicada taticamente, entendeu? Tanto é que não sofremos gols, nós temos um goleiro que tem uma boa saída, quando a bola é alçada na área, é um goleiro que ele passa para o clube, passa para os torcedores, né? Confiança, que ele é um cara seguro. Então, assim, nós estávamos muito bem na parte defensiva, mas na parte ofensiva nós não conseguimos, né? Não estávamos conseguindo fazer gols até o jogo contra o Retrô, e que saímos atrás, né? Fizeram 1-0 e tivemos a sorte do Danilo Pires pegar aquele chutaço, golaço, e que nos levou, né, nos condicionou a levar a decisão para os pênaltis e classificamos. Já fomos também para esse segundo jogo da pré-Copa do Nordeste, já contra o Botafogo da Paraíba, e deu tudo certo, da forma que nós pensávamos. O Motoclube classificou com menos sofrimento do que o primeiro jogo contra o Retrô, e a gente já conseguiu ver já um time com um padrão tático em campo bem melhor, as linhas se aproximando, já tendo aquele trabalho de meio campo, o time não só se retraindo, mas o time também se lançando ao ataque, construindo jogadas, fazendo 2, ultrapassagem de lateral. Então, assim, já começou a fazer aquilo que a torcida quer, né? Que é ver o time sendo competitivo, independentemente de quem seja o rival. E
Depois, né, desses 2 jogos da pré-Copa do Nordeste, tivemos o clássico contra o Maranhão, que foi o primeiro jogo do estadual, né, do nosso primeiro jogo, que foi o Maremoto, o clássico Maremoto, Maranhão e Moto. O jogo foi empate 1-1, e depois disso não tivemos mais jogos, ou seja, 2 rodadas que éramos para a gente estar jogando, ganhando ritmo de jogo, que era 2 rodadas do estadual contra o IAP, se não me falha a memória, é o Viana, não aconteceram, infelizmente, porque a federação local, junto com a Secretaria de Desportos e Lazer do Estado, priorizaram 2 jogos do Campeonato Carioca e trouxeram aquele time lá do Rio de Janeiro para jogar aqui. Então acabou que atrapalhou, né, o nosso ritmo de jogo, deu uma pausa no nosso ritmo de jogo. Estamos praticamente há 2 semanas sem jogar. Quando chegar quinta-feira, vai ficar próximo de 2 semanas sem jogar. Outra coisa também que me deixou triste, não vou negar, e assim toda a torcida motense, até porque Fortaleza é um time que está jogando Série A, que vai jogar Libertadores, é um time que tem um poderio financeiro gigantesco, não tem nem comparação com o Motoclube, e que o jogo que era para ser hoje, terça-feira, e que beneficiaria o Motoclube, claro, que nós ou pegaríamos alguns jogadores que estavam nessa viagem para os Estados Unidos do Fortaleza já desgastados, ou até pegaria um sub-20, ou não sei, um time B do Fortaleza, e acabou que beneficiaram. Essa é a forma que nós, torcedores, estamos vendo. O Fortaleza foi beneficiado com essa transferência do jogo de hoje para quinta-feira. Coisa da CBF, a gente sabe também que a Federação Cearense ela tem mais voz e vez do que a Federação Maranhense junto à Confederação Brasileira de Futebol, e acabou que houve essa transferência. E que, de certa forma, também vai nos prejudicar, porque no domingo já temos um jogo pelo estadual no interior contra o Pinheiro, mando de campo fora, ou seja, nós vamos jogar quinta, chegaremos já na madrugada de sexta-feira, não teremos tempo hábil, porque nós vamos ter que viajar para jogar no interior. Então, assim, de certa forma, essas mudanças, né, tanto da Federação Maranhense de Futebol como da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, que mudou a data do jogo contra o Fortaleza, acabou que atrapalhou não só a logística do Motoclube, mas atrapalhou também a programação que nós tínhamos, né? Porque já depois de domingo, contra o Pinheiro, já vamos ter um outro jogo fora contra o Tuntum, e no sábado já teremos o Super Clássico contra o Sampaio Corrêa. Então, assim, o que nós tivemos 2 semanas praticamente de descanso, vamos ter 4 jogos em uma semana. Praticamente uma semana e um dia, 2 dias. Então, atropelou toda a programação, né, a realizar esses jogos e para a gente realizar um bom jogo contra o Fortaleza. Ou seja, vai ser muito corrido. Mas, no mais é isso. Mas a gente tem confiança no nosso time. Chegou agora o jogador Magno, né, conhecido como El Lobo, para tentar resolver, né, ou agregar ali na frente para que o nosso time se torne um tanto mais ofensivo. Nós já temos peças bem ofensivas, como o Danilo Pires, que é um meia, que tem um bom chute. Nós temos o Wesley aberto por um lado, o Danilinho por outro. E eu creio que com essa chegada do Lobo, do Magno, El Lobo, ele vai dar uma consistência maior no ataque, a gente vai conseguir fazer mais, segurar essa bola lá na frente, a gente vai conseguir fazer aquele 1-2 junto com os pontas, ele vai fazer o pivô, que é aquilo que a gente não estava conseguindo fazer para segurar a bola no ataque. Então, eu creio que o Motoclube de São Luís vai se acertar durante tanto o estadual como a Copa do Nordeste, até porque o nosso primeiro objetivo na Copa do Nordeste era passar para a fase de grupos. Conseguimos, né? Massa, esse era o nosso objetivo principal. Vai cair aí uma verba, né? Um repasse que vai dar para a gente se despreocupar um tanto com folha de pagamento e conseguir contratar umas 2 ou 3 peças pontuais para fortalecer o elenco. E vamos lutar agora também para, quem sabe, fazer bons resultados desses 7 jogos que vamos ter, conquistar umas 3 vitórias, pelo menos as dentro de casa, e arrancar 1 ou 2 empates fora, para que a gente possa vir classificar para a segunda fase e
e tentar ir o mais longe, né, que nós pudermos ir na Copa do Nordeste, até porque a gente sabe que, apesar de ser somente clubes do Nordeste, né, mas tem vários gigantes comparado no poderio econômico com alguns outros clubes do Nordeste, dentre eles o Motoclube, né? E é isso, amigos. Um abraço a todos. Eu espero que eu tenha esclarecido um pouquinho aí as curiosidades, né, que vocês venham a ter sobre o Motoclube. Um abraço a todos e valeu aí pela participação. É nóis e um abraço. Valeu! Valeu, JP. A gente que agradece. Todas essas informações foram muito boas para a gente entender como que é o nosso adversário. Realmente a gente não tem, assim, eu não tenho muita informação e quem quiser acompanhar mais ainda sobre o Motoclube, acompanhe o JP na página do Instagram, @acervo_motoclube 1937, página bem legal que ele tem no Instagram que a gente dá para acompanhar o Motoclube pelos olhos do JP. Ao que o JB também falou de tudo dessas mudanças, né? Eu concordo muito com ele, né? O Fortaleza foi ajudado aí um pouquinho nessa situação, porque o Fortaleza chegaria direto dos Estados Unidos e já pegaria o Motoclube. Mas o Motoclube já deve ser escalado assim, ó. Alan Thiago, goleiro, que ele disse que tem uma boa saída de bola. Vitor Carvalho, Ian Christian, Maurício Gustavo. Felipe Dias, o capitão do time, Lucas Gomes, Bolinha, Danilinho, Danilo Pires e Luiz Gustavo. O Magno, que ele fala, é um novo reforço. Está esperando sair do bid. Eu não tenho a informação se ele saiu no bid, mas ele viajou para Fortaleza, o motoclube que já está em Fortaleza há 2 dias, treinando e já está aí. E trouxe 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 atletas para a partida contra Fortaleza de estreia no Nordestão, tanto Fortaleza, né? Porque o motoclube já estreou, já passou até de 2 fases. Então todas as informações do Motoclube a gente conferiu com o JP, e para fazer essa transição eu vou trazer a Dom Beijinho, porque a gente vai falar do live, vai botar campinho, mas eu quero falar antes da nossa patrocinadora, a Dom Beijinho, Rua Chico França 640 Messejana. A Dom Beijinho é uma padaria, galera, uma padaria que você pode pegar todos os seus quitutes lá, bolos, salgados e muito mais na Dom Beijinho. Tem almoço, tem tudo. Lá na Rua Chico França 640, na Messejana, na Messejana, o bairro mais carismático de Fortaleza. Você pode chegar por lá e dizer, vim pelo Razão, e você comer uma boa comida de qualidade, um lanche de qualidade, um ambiente espetacular e familiar para você e sua família. Para encomendas, você pode colocar no 998017679, vai no Instagram do Beijinho, @dombeijinho_, e você confere tudo que tem na do Beijinho e ainda faz a mechazinha para nós, ó, vim pelo Razão, ó, seguindo pelo Razão, e tem o telefone para você fazer suas encomendas e tirar dúvidas, 3274-2987, a Dom Beijinho, a melhor padaria de Messejana. A gente vê um vídeo e fala do Lion em sequência, bora. Aí, a Dom Beijinho é uma boa opção para você comer e se divertir ao mesmo tempo, levar a família, fazer aquele velho mexão com a mulher, com o namorado, com a namorada, com paquera, eita, paquera do meu tempo, viu? Lá na Rua Chico França 640 Messejana, toda rosinha do Beijinho, ela vai adorar seu companheiro, sua companheira, vai lá no Dom Beijinho e segue ele no Instagram, Dom Beijinho, Dom Beijinho _, @Dom Beijinho _ e faz a boa pro Razão, o nosso patrocinador, que está chegando junto com nós, e vocês que nos acompanham e gostam da gente, chega junto por lá. Vamos falar do Lion? Vamos falar do Lion, corrida. Eu já vou, sem mais delongas, já colocar na tela o nosso Power BI. Ele voltou, viu? Ele voltou. Ontem já teve jogo da Copa do Nordeste, hoje tá tendo vários jogos, né? Já teve vários jogos, eu tô gravando isso antes da rodada começar, por isso que não tem todos os resultados aí na sua cara, viu? Então ontem 2-1, o CSA venceu Confiança na estreia da Copa do Nordeste. Ontem deveria ter sido o jogo do Fortaleza, não foi, e passou para quinta-feira. E ontem teve CSA 2, Confiança 1.
Esse foi o jogo que ocorreu ontem lá pelas bandas do Maceió. E daí, o América e Juazeirense jogam às 19 horas, CRB e Vitória às 21h30, assim como Ferroviária Esporte, e Náutico e Ceará jogam hoje também às 21h30. Mas o Fortaleza e o Bahia jogam só na quinta-feira. Fortaleza joga às 19, o Souza contra o Altos joga também às 19 e o Bahia contra o Sampaio Corrêa jogam às 20 horas, fechando a rodada de amanhã. Então, meus amigos, o que eu quero chegar aqui dizendo? Como eu falei, nós enfrentamos times do mesmo grupo. Então, a gente vai ter que fazer o nosso e também dar uma secadinha nos outros, né? Então, a Copa do Nordeste é clara nesse sentido. Antes você tinha que secar o outro grupo. Você tinha que secar o seu grupo, mas também não podia secar muito, porque o adversário o seu rival estava do outro grupo. Agora não, tudo mudou, tudo modificou-se. O Fortaleza está no grupo do Sport, do Vitória, do CRB, do Ferroviário, do Souza, do Motoclube do Altos. A gente já falou várias vezes aqui o que a gente acha que será o principal aí, os times a classificarem. O nosso amigo JP lá do Motoclube já falou que a grande objetivo era chegar na fase de grupos. O Motoclube agora vai ser franco atirador dentro desse grupo. E eu acho que vai ficar meio que em torno ali dos 4 times principais, os 3 da Série A e o time da Série B, que é o CRB. Fortaleza, Sport, Vitória e CRB são totalmente favoritos. Tá aí os jogos, tá aí tudo mais. E o que importa é que a gente tem que trazer ele. A estreia dele. Quem é? É o Campinho, meus amigos. Chegou a temporada de não acertar absolutamente nada, papai. Não, e principalmente porque a gente vinha falando na semana que o Campinho vai ser estressante, né? Porque a gente vai ser difícil acertar o time do Fortaleza, dado tanto de opção que temos. Mas antes de falar das opções, a gente não tem uma opção ou 2 opções. E eles estão lá em cima, lá do outro lado lá, ó. Tanto o Ávila não está regularizado, como o Dylan Borreiro. O bid fechou quase na estante, 6 e pouca, 6 da noite, e o Dylan Borreiro não estava no bid nesse dia de 22 de janeiro. Então, o que é que isso quer dizer? Que o nosso menino Dylan não estará regularizado para o jogo contra o Motoclube. Então a gente já tira ele de lá. Lá do outro lado também tem o Breno, goleiro camisa 12, e o Magrão, terceiro goleiro. E o Davi Luiz eu deixei fora porque o Davi Luiz, o primeiro dia do Davi Luiz, ele nem tocou em bola, ficou só fazendo alguns trabalhos, exames médicos, etc. E ele só teve um treino, que foi o treino desta terça-feira. Eu estava prometido que ele ia pegar em bola a partir desta terça-feira. Então imagino que o Davi Luiz, dessa quarta-feira, desculpa, terça-feira foi o primeiro dia, quarta-feira, ele pegou em bola hoje, então eu acho que ele não vai estar relacionado no banco, porque não tem preparação ainda, mas acho que ele vai estar no PV, vai dar uma voltinha lá no gramado do PV, vai se apresentar para a torcida, vai dar aquele tchauzinho e tudo mais. Então, lá fora estão Ávila, que não chegou ainda, está resolvendo problemas de adequação de documentos brasileiros, o Dylan, que não saiu no bid, o Breno, o Magrão e o Davi Luiz, por tudo isso que eu falei. São desfalques. Eu não vou colocar como um setor de desfalques, porque, enfim, fica isso. A gente não pode também considerar ao pé da letra, né? Mas vamos lá. Vamos abrir mais esse campinho. E o Fortaleza tem bastante jogador para este confronto, tá? A gente pegar. Já deixei o João Ricardo como titular, porque ele vai ser o titular. A gente, ontem na live, eu, Léo e o William, meus amigos aqui que fazem bancada comigo, a gente estava comentando, o que é que vocês acham que será o Fortaleza? Será um time mais cara contra o Chicago Fire, que é o time mais titular, que a gente pode dizer assim? Ou vocês acham que será um time meio Miami United, que é aquele time mais reserva, o segundo time realmente? A galera foi chutando ali, teve muita discussão no chat na nossa live, mas chegou-se à conclusão que a gente não vai saber. E eu acho que vai haver basicamente uma mescla muito grande desse time. Não vai ser o do Chicago Fire, nem vai ser o do Orlando United, até porque o Fortaleza joga jogo sim, dia não. Joga quinta, joga sábado, joga segunda, joga quarta, ou é quinta de novo, joga sábado de novo. Então Fortaleza, pela viagem aos Estados Unidos,
por tudo isso, por toda a logística, ele vai jogar dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Várias vezes, a gente já falou isso muitas vezes, não vou ficar repetindo aqui, senão a gente fica só enrolando, né? Mas, de fato, o Fortaleza tem bastante elenco para fazer. Coisas que eu acho que podem acontecer. A gente vê Zé Welles e Rossetto. Não vimos eles nos amistosos dos Estados Unidos. Então pode ser que eles apareçam na relação do jogo contra o Motoclube. Mais um detalhe. Fortaleza não precisa e nenhum time, o Fortaleza não precisa se preocupar, né, com a lista de estrangeiros, porque no elenco que está habilitado para o jogo contra o Motoclube não bate os 10 estrangeiros. Tem 9. A gente conta aí o Mancuso pela direita, o Kusevich, o Brits, o Cardona, o nosso querido Pochettino, o Paul Fernandes, o Martinez. Se fosse o Diller, era o nono. Porque o dos 11 que o Fortaleza tem, o Kevin tá viajando com a seleção venezuelana, vai jogar o Sul-Americano Sub-20, e o Ávila não chegou ainda. Então, dos 11, o Fortaleza não tem 3, porque o Dylan não está regularizado no bid. Agora não, no sábado pode ser todos. Se tivessem todos disponíveis, podia botar todos os campeonatos cearenses, não tem esse negócio de estrangeiro, tá? Não tem cota de estrangeiro, só competições da CBF, e a Copa do Nordeste é uma competição da CBF. Dito isso, meus amigos, vamos escalar esse Fortaleza. E aí eu quero que você, mesmo que não esteja ao vivo, nesse momento, coloque a sua escalação aqui embaixo. Eu quero ver. Quem acertar vai ganhar um alô especial na próxima live, na live de pós-jogo, que a gente vai fazer a live de pós-jogo, tá? Eu e o seu Miguel já estamos ali organizando a live de pós-jogo. Mas acerte aí, vamos ver se você é bom mesmo, se você sabe e entende de Fortaleza e da cabeça do Vojvoda. Mas eu vou escalar o meu time, que eu acho que pode ser, tá? Tem muitas opções, Fortaleza. Eu já vou começar meu conservador, vou tirar o Zé Welles daqui e vou tirar o Rossetto, porque realmente eu não sei como é que tá a condição da pancada que, pelo que tem de informação, os dois receberam lá nos treinos dos Estados Unidos. Então já diminui um pouquinho a nosso range de jogadores, principalmente meio de campo, mas tem muito meio campista, né? Por exemplo, a gente tem aí 7 meio campista para escalar 3. A gente tem 3 mais 3 e ainda sobra um, tirando os 2 que eu já tirei, que é o Zé Welles e o Rossetto. Pode ser o primeiro DM do ano também, né? Saber se Zé Welles e vocês estão no DM. Mas João Ricardo, eu acho que é o titular. Eu acho que também quem será o titular vai ser o Mancuso. Acho que o Tinga fica para o jogo do Horizonte. Na direita, eu acho que o Kusevich parte na frente. Aí vai mais cara de Chicago Fire, né? Pensando que ele fez o melhor jogo ali com o Chicago Fire. E aí do lado, eu coloco o Cardona. Aqui é o Mancha, tá? Para quem não sabe, é o nosso zagueiro da base, Gustavo Mancha, que entrou nos dois e acho que vai entrar amanhã também no jogo, e fica sem o Tite. Então vou colocar aqui Kusevich, uma zaga meio gringa, né? João Ricardo, Eros Mancuso, Kusevich e Cardona. Dois argentinos e um chileno para começar. E com pontapé inicial, o Diogo Barbosa, eu acho que será o lateral, deixando Felipe Jonathan e Pacheco no banco. Tá? E aí a gente passa para o meio-campo. Se ele for fazer o do Chicago Fire, o Chicago Fire foi Sacha, Paul Fernandes e Pochettino. Tem uma tendência de acreditar que seja isso. Acho que o Pedro Augusto não será titular nesse primeiro jogo, então acho que o Sacha permanece. O Prior, o Lucas Prior da base também, acho que ele vai ter oportunidade, mas não como titular. Eu tenho uma leve dúvida se ele vai fazer um meio de campo com Sacha, Paul e Pochettino, ou ele fará um meio de campo com Paul como primeiro volante, que é o que ele fazia no Boca Juniors, o Pochettino e o Caleb, deixando o Sacha e o Martinez fora. Eu vou chutar esse, tá? Não é o meio de campo que o Chicago Fire, jogamos contra o Chicago Fire, como eu disse, Paul, Sacha e Pochettino foi o meio de campo do Chicago Fire, mas como eu acho que o Botafogo vem um jogo mais defensivo, né, segurando mais as situações, eu acho que o Fortaleza vai querer jogar com um time mais criativo, vamos dizer assim, com o Pochettino, que já foi camisa 10, o Caleb é o camisa 10, o armador do time, e o Paul Fernandes, que tem uma boa saída de bola e uma boa criação dentro desse meio de campo do Fortaleza, e vai ser o titular, para mim, absoluto durante a temporada. Lá do lado de lá, Moisés. Eu acho que o Moisés parte primeiro do que o Breno, tá?
a não ser que tenha alguma coisa, um sentimento, um sentido, alguma coisa, mas acho que o Moisés joga. E do lado de cá eu vou de Marinho. Vou de Marinho e deixo o Pikachu fora. No ataque eu não tenho dúvidas, o Cauê Canela fica para um outro momento, jogador da base, né? E o Renato Kaiser fica esperando também a oportunidade que acho que ele terá no próprio jogo contra o Motoclube. Então, resumindo para o meu time, eu acho que deve rolar assim: João Ricardo, Mancuso, Kusevich, Cardona, Diogo Barbosa, Paul Fernandes, Pochettino, Caleb, Moisés, Lucero e Marinho. Dúvidas eu tenho algumas. Como eu falei, minhas dúvidas são Tite ou Kusevich? Eu acho que o Kusevich, mas é uma dúvida. Tite ou... Desculpa, Brits ou Kusevich, né? Entenderam, né? Do lado esquerdo, Cardona, Tite ou Mancha? Eu coloco o Mancha nessa equação porque eu defendo a tese que o Mancha é um jogador que está muito mais preparado fisicamente do que os outros jogadores, porque ele estava na preparação da Copinha. Então ele está preparado desde novembro também, fisicamente. Ele deve estar muito mais nível do que o Tite, do que o Cardona, do que o Kusevich, do que o Brits. Então, tenho essa dúvida, eu vou botar o Mancha nessa equação e ele foi muito bem lá nos Estados Unidos. Meio-campistas, eu tenho uma dúvida se o Sacha, Pochettino e Paul, ou se vai ser Paul, Caleb e Pochettino. Eu acho que Paul e Pochettino titulares, tá? Se mudar, muda a outra peça do meio de campo. No ataque eu não tenho dúvida. Marinho, Moisés e Lucero, esse acho que vai ser o ataque. Lá na lateral esquerda também não tenho nenhuma dúvida, tá? Pacheco e Felipe Jonathan não. Acho que o Diogo Barbosa será o titular. E aí, torcedor, você acha que será quem? E aí seria um time bem forte, né? Mas, ao mesmo tempo, veremos um time totalmente diferente contra o Horizonte. Mas nosso problema do Horizonte é depois de amanhã, né? Depois de amanhã, que é o nosso pré-jogo na sexta-feira para falar do Horizonte no sábado. Hoje a gente se preocupa com o Motoclube e eu acho que esse time será o mais plausível aí que a gente vai escalar. Mas eu quero ver você. Não esquece de colocar aqui nos comentários. Coloca aí nos comentários, em nome de Jesus, quem será o time principal. E aí o capitão pela primeira vez não vai ser o Tinga, né? E aí lá no Chicago Fire, lá foi o Lucero, então eu vou deixar essa abraçadeira de capitão pro El Gato Lucero aí, tá bom? Acho que com esse time Fortaleza tem boa capacidade criativa, o time do Motoclube tem a tendência a se defender mais, tentar sair no contra-ataque, a gente tem um jogador mais rápido, jogadores mais rápidos, temos dois alas bem criativos, tanto o Barbosa, o Diogo Barbosa, como o Eros Mancuso, tem o Marinho do chute fora da área, o Moisés do driblador, o Caleb o criativo, o Pochettino intenso, né? E o Paul Fernandes o cara mais organizador. Deixar o Cardona mais de líbero ali para uma segunda bola e o Kusevich dando o primeiro ataque, deve ser isso. E torcer para que o Lucero volte a marcar em seus jogos da profissional, né? Jogos profissionais de verdade, né? Ele fez nos amistosos lá do Miami FC, ele fez 2 gols no 13-0 e agora esperar voltar que o Lucero volte a marcar logo nesse primeiro jogo pra gente para sair esse CAE, né, que acabou a Série A de 2024. Então, acho que é um time criativo, um time que tem boas opções, dois, três jogadores aí individualmente que podem quebrar as linhas, tanto o Moisés como o Caleb, assim como o Marinho. Acho que o Fortaleza vai com força total para a primeira apresentação lá no PVzinho de Açúcar, o Fortaleza enfrentando o Motoclube do Maranhão. É importante sair vencendo, porque eu já disse, a próxima partida já é emendado não, mas é a segunda rodada, já é contra o Sport, é um confronto bem difícil, lá na casa deles, acho que o Fortaleza tem total condição de chegar lá no Recife e ganhar do Sport, mesmo sendo na Ilha do Retiro, mas fazer nosso dever de casa, o Fortaleza às vezes brinca muito com perigo nessa primeira fase da Copa do Nordeste, né? Acha que não vai, que vai ficar por ali, mas imagino que amanhã seja diferente, tá, galera? Seja diferente. E é isso. Fortaleza. E aí eu queria pedir para você que tá aí me ouvindo, que tá aí me vendo, né? Coloque teu placar aí. Qual seria o teu placar para amanhã no jogo Fortaleza e Motoclube pela primeira rodada da Copa do Nordeste? Eu chutaria aí não vou chutar muito, acho um jogo difícil, tá? Pela condição física do Motoclube, pela condição do Fortaleza. Acho que 1-0 é bom, não tem problema não, eu quero 3 pontos, mas eu acho que pode sair um 2-0 aí, um 3-1, 2 gols de diferença.
acho que dá pra gente fazer isso aí amanhã no Presidente Vargas, tá bom? Cheiro no coração, meu amigo. Coloca aí teu palpite, coloca tua escalação, compartilha e se Deus quiser amanhã eu e o seu Miguel estaremos aqui fazendo o nosso pós-jogo de Fortaleza, se Deus quiser com grande vitória, contra o Motoclube pela primeira rodada do Campeonato do Nordeste, da Copa do Nordeste 2025, tá bom? Cheiro no coração, obrigado JP, pessoal lá do Motoclube que mandou o vídeo, mandou as informações e vocês que nos acompanharam aqui. Razão Tricolor, encerra esse vídeo de hoje e é isso, tchau. Meu amado tricolor.